E aí pessoal, estou de volta eu e meu cabelo Black Power. E na aula de hoje nós falaremos sobre a histologia permanente. Afinal de contas, o que é essa histologia permanente? Existem dois grandes grupos de tecidos nos vegetais, e você sabe muito bem. Mas antes de falar deles, eu gostaria de ouvir o povo nas ruas. Afinal de contas, você sabe como é que é um vegetal por dentro? Fala aí, cara! Fala aí! O que será que tem dentro de uma árvore? Dentro da árvore tem aquele suco, como chama, a vitamina dele, né? Aquele que sai da terra e é tudo isso aí, sabe? Essa é a vida dele praticamente que corre nas veias dele, né? Não tem nada, ué. Árvore é árvore, né? Além da água, fibras e uma série de coisas. A Não tem celulose e vida, né? Deve ter água, deve ter fluidos. Tem seiva, tem camadas. Quantas partes constituem um vegetal? O caule, raiz, folhas, frutos, tronco. Vegetal é composto de caule, raiz, folhas, frutos, flores, não é isso? A constituição de um vegetal é muito mais complexa do que a simples divisão raiz, caule, folha, flores e frutos. Ele também é composto por tecidos de revestimento, sustentação, condução, preenchimento, entre outros. Muitas pessoas têm muita dificuldade, então, de enxergar de fato o que tem dentro de um vegetal. Não é simplesmente madeira. Madeira é um nome popular, né, que se dá a todo o tronco, a todo o caule que esse vegetal tem. Mas essa madeira, ela é feita de tecidos, e tecidos especializados, tecidos diferenciados. São tecidos que são oriundos do tecido meristemático que nós já vimos na aula anterior, e que agora formam os tecidos permanentes. Então percebam que um vegetal ele tem dois grandes grupos de tecidos, né? Os tecidos meristemáticos, grande quantidade de mitoses, divisão celular, células indiferenciadas. Só que à medida que essas células vão se afastando dessa zona meristemática, eles vão recebendo uma função, se diferenciando, cumprindo uma função agora bem mais especializada. E é por isso que nós chamamos esses tecidos de tecidos permanentes. Porque uma vez formados, eles ficam e cumprem uma função específica e bem construída, bem constituída dentro de um vegetal. Quais são esses tecidos? Tecidos de revestimento, tecidos de preenchimento, tecidos de sustentação, tecidos de condução e tecido secretor. Esses 5 grupos formam e constituem, então, o corpo de um vegetal. E são distribuídos, é claro, de acordo com o ambiente que esse vegetal está inserido, ou de que órgão estamos falando dentro deste ser. Vamos falar agora de cada um deles pé por pé. O primeiro tipo de tecido é o tecido chamado tecido de revestimento. E qual é a função que esse tecido de revestimento tem? A função desse tecido é a mesma que existe nos animais. Nós também temos um tecido de revestimento. Então vamos dar uma recapitulada. Nós temos a epiderme, o tecido epidérmico, que reveste o nosso corpo não só por fora, mas também por dentro, e que também tem uma função, né, de liberar substâncias, as glândulas mistas, as glândulas exócrinas, endócrinas. Então, a proteção mecânica, o isolamento térmico do nosso corpo. Nos vegetais funciona da mesma forma. Os vegetais mais evoluídos, eles têm uma constituição corpórea muito complexa e que exige deles uma estrutura que não só sirva de revestimento mecânico, mas também contra a temperatura, a perda de água, enfim. Vamos dar uma olhadinha? Os acúlios, então, são essas primeiras modificações que nós veremos com relação à epiderme, né? Para que servem os acúlios? Os acúlios, muitas pessoas pensam que são espinhos, mas na verdade não são. Por quê? Os acúlios, como vocês podem ver nessa rosa, são estruturas epidérmicas, ou seja, apenas o tecido de revestimento, modificado para que se cumpra uma função de proteção da flor. Diferente do espinho. O espinho ou é uma modificação do caule, ou é uma modificação de uma folha.
Ou seja, dentro de um espinho existem vasos de condução, vasos de sustentação, que não existem nos acúlios e que são apenas modificações epidérmicas do vegetal. Logo, o que acontece? Eu gostaria aqui que agora a câmera realmente conseguisse pegar esse momento mágico da aula. Olha o que eu vou fazer com o acúlio. Aqui eu tenho um acúlio, olha como ele sai fácil. Ó, eu apenas destaco o acúlio e o acúlio agora está no meu dedo aqui, ó. Saiu com grande facilidade. Perceberam? Com um espinho jamais seria possível fazer uma coisa dessas. O espinho, por ser ricamente vascularizado, com presença de vasos de condução, presença de vasos de sustentação, a gente arrancar um espinho se torna muito difícil. Geralmente a gente puxa para cima, puxa para baixo, gira para frente, gira para trás, e quando a gente consegue puxar o espinho, sai ainda um naco de lenho junto, né? O que mostra realmente que existe toda uma diferenciação de um acúlio para um espinho. Então muitas pessoas pensam que rosas possuem espinhos. E até mesmo no dito popular dos poetas, enfim, das serenatas que são feitas a respeito, se atribui a estrutura espinho para as rosas e não o acúlio, o que é uma grande injustiça. Rosas possuem acúlios, não espinhos. Um exemplo de uma planta que possui espinhos, a coroa de Cristo. A estrutura que nós veremos a seguir, modificação de epiderme, chama-se pelos. E os pelos possuem grande utilidade para diversas plantas, né? A primeira utilidade é o aumento da superfície foliar. Como assim, Rogério? Vamos dar uma olhadinha também no outro exemplo que eu trouxe para vocês. Vocês estão vendo aqui uma violeta, né? E quem já nunca viu, nunca pegou numa violeta, né? Se a gente pega uma folha, e essa folha já estava arrancada previamente por mim, se a gente pega uma folha de violeta, a gente vai perceber que toda a superfície dela é coberta, é toda peludinha, né? Esses pelos, além de servir para aumentar a superfície de contato, eles também servem para impermeabilizar a planta. Beato, faz favor para mim. Pega um copinho d'água aí para mim, só me alcança. Que é o que eu vou demonstrar nesse momento. Como a água não entra nessa folha de uma forma fácil. Só umas gotinhas aqui. Olha só. Então, o que acontece? Ó, nessa primeira não deu muito certo, mas olha nessa segunda. Ó. A gota ela permanece intacta na superfície da folha sem ser absorvida. O que mostra que os pelos, ó, eles ajudam a impermeabilizar a folha. Ok? Beleza. Então, os pelos são modificações epidérmicas e que auxiliam a planta não só na folha, mas também no caule. E também existem pelos nas raízes para a função de absorção. Aumento da superfície de absorção na raiz. Beleza? Agora vamos para a terceira estrutura. As papilas. A palavrinha se torna até engraçada, papila, né? A gente logo lembra das papilas que a gente tem na língua que identificam o gosto, né? A textura do alimento. Pois as papilas elas têm mesmo uma função parecida com essa. Não com relação à identificação de gosto. Não se trata disso. Mas as papilas elas têm uma forma muito parecida com as papilas que formam as papilas gustativas que estão presentes na nossa língua. Mas para que servem as papilas de um vegetal? As papilas de um vegetal servem para modificar a textura e até mesmo a cor de algumas estruturas. Olha só. Nós encontramos as papilas nas pétalas das flores, né? Então, olha só o que acontece, ó. A papila, ela torna a textura da pétala muito mais aveludada, muito mais atraente para os agentes polinizantes. Podemos chegar logo à conclusão de que as papilas são uma artimanha, um artifício, uma especialização epidérmica com função de reprodução, porque elas melhoram, tornam mais atraente a superfície da folha, que agora se tornou uma flor. Agora veremos os estômatos. E para falar dos estômatos, eu vou exigir um pouco mais da sua atenção nesse momento. Porque olha só, todo o tecido de revestimento de um vegetal, ele é aclorofilado. Ou seja, as células que revestem o corpo desse ser não possuem clorofila. Com exceção de um tipo de célula, que são justamente os estômatos.
Qual é a função que os estômatos cumprem em um vegetal? Bom, a função é a transpiração e a consequente regulação de temperatura e perda ou ganho de água deste ser. Os estômatos são feitos por duas células chamadas de células guarda, conforme você está vendo agora no seu vídeo. Essas células guardas, elas têm um formato de grão de feijão quando túrgidas, ou seja, quando cheias d'água. Ou seja, quando os estômatos estão cheios, se abre um poro entre eles chamado de ostíolo. Quando esse ostíolo se abre, ele libera então o vapor d'água e o controle então da temperatura do vegetal. Mas como é que abre e fecha esses estômatos? Qual é o mecanismo que eles utilizam para abertura e fechamento? Bom, o mecanismo é simples. Se as células guarda são clorofiladas e as vizinhas dela da epiderme não são, significa que elas vão fazer mais fotossíntese que as células vizinhas. Fazendo mais fotossíntese que as células vizinhas, elas vão ter mais glicose dentro de si do que as células vizinhas. Tendo mais glicose dentro de si do que as células vizinhas, elas vão ficar mais concentradas. Ficando mais concentradas, existe uma tendência da osmose, que vocês já viram em aulas anteriores, a que essas células guarda ganhem mais água e que as células vizinhas cedam essa água para a célula guarda. E quando elas recebem essa água, elas ficam túrgidas. Elas ficam túrgidas. Ficando túrgidas, elas adquirem o formato de grão de feijão, abrem o ostíolo e aí então existe a liberação dos vapores d'água. Todo mundo entendeu? E aonde nós encontramos esses estômatos então? Nós encontramos na superfície inferior das folhas. Então, em toda a superfície inferior das folhas, nós encontramos os estômatos. Não dá, infelizmente, para a gente ver a olho nu. A gente consegue ver com uma boa lupa, com uma boa lente de aumento, ao microscópio óptico, ao microscópio eletrônico, como vocês viram nas fotos que passaram no seu vídeo agora. Né? Então, os estômatos, eles formam literalmente furos mesmo, poros na superfície inferior da planta, por onde ela libera esses vapores d'água e faz o seu controle térmico. Óbvio que quanto mais luz, mais fotossíntese. Quanto mais fotossíntese, mais produção de glicose. Quanto mais produção de glicose, maior esse movimento de solventes, né, a osmose, mais abertos ficam os estômatos. Então, para que meus estômatos liberem vapor d'água, eu preciso ter um dia de sol bonito. Se o dia está nublado, meus estômatos não estão tão ativos quanto num dia de luz. Se durante o meu dia existe uma concentração muito grande de vapores de água, ou seja, se a umidade relativa do ar estiver muito alta, como é que a planta vai liberar mais vapor d'água num ar que já está saturado? Então a planta vai ter que utilizar de um outro artifício que nós veremos mais para o final da aula, chamado de gutação. Mas daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. A outra especialidade epidérmica chama-se cutícula. E a cutícula é uma especialidade epidérmica não feita de células, acelular. Tudo isso porque, na verdade, essa cutícula é uma camada de cera. É uma cera, é uma resina biológica. E que nós encontramos revestindo os frutos, as folhas, os caules, e que servem para que a planta se impermeabilize, não libere tanta água ou não absorva tanta água conforme o meio. A cutícula é feita então de uma resina chamada cutina e que é secretada pela própria epiderme do vegetal. E se nós pegarmos a maçã e nos passarmos ela na camisa, na calça, a gente vai perceber que essa maçã ela brilha mais, justamente porque isso é um cerídeo, é uma cera, e que serve justamente para impermeabilizar frutos, folhas, caules, claro que raiz não, porque raiz está no subsolo, mas enfim, a função dessa cutícula, então, é principalmente a impermeabilização, evitando a perda e também o ganho excessivo de água por parte do vegetal. Vamos falar agora sobre os tecidos de preenchimento. Os vegetais possuem locais na sua anatomia que reservam, que guardam elementos que podem ser muito úteis para eles no futuro. O primeiro tipo é o amido, a substância de reserva deles e que nós chamamos de parênquima amilífero, porque reserva justamente o amido.
E vários órgãos da planta podem reservar esse amido. O exemplo clássico é de uma raiz que nós chamamos de mandioca. A mandioca é um órgão, raiz, ricamente preenchido por amido. Amido, vocês sabem, é a substância principal de reserva do vegetal. Então, um parênquima amilífero é, um exemplo, a batata doce. Tranquilo? Ou a mandioca. Ou a cebola. Ou um fruto, uma semente. Dependendo do vegetal que está em questão. Aqui nas minhas mãos, eu tenho uma mandioca. Macaxeira para o norte, né? Ou ainda aipim. Muito bem. A planta ainda pode reservar, além de amido, no seu parênquima amilífero, ela pode reservar água no seu parênquima aquífero. E que plantas precisam armazenar água? Exatamente. Plantas que vivem num clima seco, num clima árido. E o exemplo mais característico que nós temos são os cactos. Plantas que nós chamamos também de xerófitas. Plantas que estão acostumadas a viver em ambientes cuja água não está quase nunca lá. E eles precisam, então, reservar essa água dentro do seu corpo, em parênquimas amilíferos. Esse parênquima amilífero é muito comum nessa planta aqui, ó, que as gurias costumam usar muito no cabelo, que é a babosa. Então, olha só o que nós temos na babosa aqui, ó. Olha só o que aparece aqui, ó. Vocês conseguem dar o close? Ó, ó. Estão vendo que tem aguinha saindo aqui, ó? Ó, ó, ó. Ui, tá babando. Ui, deve ser por isso que é chamada de babosa, ó. Estão vendo, ó? Ó, viram que legal? Então, essas plantas que estão acostumadas com o clima árido, elas são plantas preparadas e que liberam e que guardam essas substâncias né, de acordo com a sua necessidade. E as gurias pegam isso e passam no cabelo. Na real, eu acho que eu também estou precisando passar no meu cabelo isso, né, porque ele está ficando cada vez pior. Mas muito bem. Conseguiram perceber então, né? Essa substância que vocês viram pingada babosa chama-se mucilagem. Né? Então é dessa forma que a água é armazenada no corpo desse vegetal. Ela pode estar armazenada na folha, no caule, na raiz, enfim. Ouvi dizer que quando Jesus Cristo estava lá no deserto, sendo tentado pelo demônio, 40 dias e 40 noites, ele bebia a água dos cactos. Não que ele pegasse a peixeira dele e cortasse o cacto. Não. Ele tinha que morder, ele tinha que extrair essa seiva para poder obter dessa forma, então, a água. O outro parênquima que nós temos é o parênquima aerífero. Parênquima aerífero, obviamente, reserva ar em suas estruturas. Mas que tipo de planta precisa reservar ar, Rogério? Plantas que vivem na água. Mas, gente, cuidado, nós estamos falando agora de plantas aquáticas, não de algas. As algas, elas têm que viver obrigatoriamente mergulhadas na água. Agora, as plantas aquáticas, se a gente afundar elas, elas morrem afogadas. Por isso, elas precisam boiar. E o exemplo é esse que você está vendo agora no seu vídeo, a Vitória régia. Então, para que a planta consiga se manter no nível da água, acima da lâmina da água, elas precisam reservar ar, não para ficar mais leves, porque nós sabemos, por aquela famosa experiência, ó, vamos encher o balão de ar e vamos deixar o balão murcho. Qual que pesa mais? O balão cheio de ar. Então, armazenar ar não vai fazer com que a planta fique mais leve, mas sim menos densa, diminua a sua densidade, fazendo com que ela consiga, então, flutuar. E o último dos parênquimas é o parênquima clorofiliano, ou clorofílico, que reserva justamente a clorofila nas suas células. E agora eu gostaria que vocês prestassem atenção na figura que eu estou mostrando para vocês no vídeo. O que nós vemos nessa figura? Nós vemos, agora num contexto bem mais amplo, percebam como agora tudo mais ou menos que se completa. Ó. Eu tenho uma estrutura de revestimento, uma epiderme que nesta figura é pluriestratificada, ou seja, tem mais de uma camada. Eu tenho um parênquima clorofílico ou clorofiliano palissádico, que tem essa estrutura aqui, ó, bem organizadinha, células justapostas, todas dispostas uma de pezinho do lado da outra. E esse é o parênquima clorofílico palissádico. Embaixo deles nós temos o parênquima clorofílico lacunar, porque nós vemos, ó, muito espaço entre as células, que são justamente preenchidos por ar.
E essas células também são clorofílicas, ou seja, nós temos um parênquima clorofílico palissádico. Ó, abaixo nós temos, de novo, claro que revestindo, um tecido de revestimento, dessa vez uniestratificado, com apenas uma camada de células. Nós vemos os estômatos marcados em vermelho, vejam só, os estômatos marcados em vermelho, controlando a entrada e a saída justamente de ar, vapores d'água, gás carbônico. Nós temos em azul os pelos, que também são estruturas epidérmicas que nós já falamos na aula de hoje. E percebam que esse corte que você está vendo é o corte transversal de uma folha. Agora, Rogério, por que a disposição é assim, palissádico em cima, lacunar embaixo? Gente, não é de cima que vem a luz? Da onde que a planta pega o gás carbônico? A planta pega o gás carbônico também pelos estômatos que entram aqui embaixo. Ó, ar entrando embaixo. Ar entrando embaixo. Luz chegando por cima. O que uma planta precisa, afinal de contas, Rogério? Não é de luz, de gás carbônico e água? Sim, é disso que uma planta precisa. Luz vem por cima e é por isso que as células estão bem organizadinhas, para eu ter um maior número de células recebendo luz e fazendo fotossíntese. Muito espaço lacunar embaixo para que o gás carbônico entre e haja a fotossíntese de fato. E a água entra por onde, Rogério? Pelos vasos de condução, pelo xilema e pelo floema, que nós ainda veremos nesta aula. Todo mundo conseguiu entender? Fantástico como as coisas se interligam, como as coisas interagem num vegetal e como nada é por acaso. Vamos agora ver os tecidos de sustentação, que são basicamente dois: colênquima e esclerênquima. O colênquima é um tecido flexível, células com revestimento de celulose. Por isso, o colênquima é considerado e chamado de um tecido vivo. Todo vegetal jovem, ele tem muito colênquima, porque faz com que ele seja flexível, tenro, brotinho. Muitos de vocês já comeu o broto de alfafa, muitos de vocês já comeu o broto de diversas espécies de plantas. Vocês percebem que ele é macio, que ele é flexível justamente pela presença do colênquima. Agora, a outra estrutura chama-se esclerênquima. E o esclerênquima não tem a mesma característica do colênquima. O esclerênquima ele é rígido, duro, lignificado. E pela presença intensa de lignina, as células acabam morrendo. Então, o esclerênquima é um tecido morto. Então, o que acontece? À medida que o vegetal vai se desenvolvendo, vai crescendo, ele vai invertendo a relação colênquima e esclerênquima. E o que acontece com árvores muito velhas, muito idosas em dias de vendaval? Elas perderam aquela capacidade de flexibilidade pelo vento, pela chuva, e acabam rompendo galhos que caem em cima de casas, caem em cima de carros e acabam causando um certo prejuízo para a fiação elétrica, enfim. Então, essa relação colênquima-esclerênquima funciona exatamente como no nosso corpo, e os vestibulares gostam de fazer essa comparação. O colênquima é comparado à cartilagem do nosso corpo, flexível. E o esclerênquima ao esqueleto, ao osso duro, rígido. Mas a comparação nunca é feita com relação a se é vivo ou morto. Por quê? Porque o osso é um tecido vivo, não morto. A comparação, então, do esqueleto, do osso, com o esclerênquima, não é com relação a se está vivo ou se está morto, mas sim com relação à rigidez do tecido. Vamos ver agora, então, os tecidos de condução, que formam o que a gente chama de cilindro central do vegetal. Pelos tecidos de condução é que são transportados a seiva, o alimento e o motivo da vida desse vegetal. Nós temos o xilema e nós temos o floema. O xilema, então, é feito de células mortas porque também são intensamente lignificadas. A lignina presente nas suas paredes celulares. Para quem ainda não percebeu, a lignina se faz tão presente na parede celular que ela acaba impossibilitando a comunicação de uma célula com outra, provocando, então, a sua morte. Então, o que nós temos com relação ao xilema? Sinônimo de xilema: lenho. O xilema serve para conduzir a seiva bruta, sempre do sentido da raiz para as folhas, passando pelo centro do vegetal, pelo meio do corpo dele. Conforme você pode ver agora nessa imagem. Então, você está vendo aí uma traqueia, um elemento de vaso-xilema. É isso que você está vendo. E o sentido da seiva, sempre da raiz para as folhas.
nós temos também o floema. O floema, chamado também de liber, são feitos de células vivas, não de células mortas como o xilema. O floema conduz a seiva elaborada, aquela seiva que já sofreu a ação da fotossíntese e que por isso é rica em substâncias orgânicas. Sempre do sentido das folhas para os órgãos do vegetal, o que nós convencionamos de uma forma populesca, de cima para baixo. E nós temos dois tipos de células compondo o nosso floema, que são as células companheiras e também as células de tubo crivado, conforme você está vendo no desenho que está no seu vídeo. Então o floema é feito de células vivas e o xilema também de células mortas. Percebam que nós já vimos dois tipos de tecidos que são compostos por células mortas. O esclerênquima e agora o xilema. O xilema fica mais dentro do caule, como nós também já vimos em outras aulas, e o floema mais na periferia do caule. Vamos ver então essas imagens de cortes histológicos para ilustrar o que é o xilema e o floema. Então o que nós percebemos? Que essas células mais calibrosas aqui, ó, são justamente o xilema. As células menos calibrosas são floema. E que essa zona toda aqui, a mais escura que você está vendo no seu vídeo, são os vasos de condução. Nesse primeiro corte, é um corte de uma monocotiledônea. Próxima imagem. Nós temos agora o corte transversal de uma dicotiledônea, onde nós vemos o xilema e aqui em verde, o floema. Próxima imagem. Ó, dá para ver bem nitidamente a diferença de novo. Xilema, células mais calibrosas, e o floema, essas células menos calibrosas, né? Essa diferenciação do xilema e do floema é clássica, olha só. Xilema, floema, xilema, floema, xilema, xilema, floema, xilema, estão vendo? Essa diferenciação se dá justamente pela função que o xilema exerce na planta de conduzir grandes volumes de água pelo corpo do vegetal. Próxima imagem. Ó, bem nítido, aquela mesma imagem, só que agora com uma maior área, ó. Então nós temos os vasos de condução xilema e floema e as diferenças de calibre justamente pela presença ou não da lignina e a função do volume de água que passa para essas células. E agora vamos para o nosso tecido secretor. E o primeiro tipo de tecido secretor são das células secretoras, que podem ser os cistólitos, mas que podem também estar em formas de drusas e ráfides. Todas elas células com altas capacidades secretoras e que eliminam o seu produto para o meio ambiente. O outro tipo são as bolsas secretoras. E o exemplo que eu tenho a dar para vocês é o que existe na casca da laranja. Ou na casca da mimosa. Olha só, vamos ver se dá certo a minha experiência aqui, né? Tudo ao vivo, tudo. Vamos ver se dá certo. Estão vendo? Olha só, ó, ó. Tá saindo, ó. Estão vendo? Ó. Meu Deus. Esse jatinho que vocês estão vendo são justamente eliminações pela pressão que eu estou exercendo aqui, dessas bolsas secretoras que eliminam com força mesmo. O outro tipo que nós encontramos são os lactíferos, como por exemplo os da seringueira, que secretam o látex, famoso látex usado na elaboração da borracha. Ainda os pelos, e agora os pelos com um adendo. Os pelos têm na sua ponta uma bolsa secretora, que pode, em alguns casos, provocar irritações, como o exemplo da urtiga. Algumas outras plantas também possuem pelos com bolsas na sua ponta e que eliminam outras substâncias que não são necessariamente irritantes, mas que servem sempre para proteger esse vegetal, o órgão, a estrutura em questão. Ainda temos os vasos resiníferos. O que são os vasos resiníferos? Os vasos resiníferos são estruturas complexas e que secretam resinas, como o exemplo de várias gimnospermas que nós encontramos, né? Então, é verdade isso, que perto de uma gimnosperma não se encontra uma grande variabilidade ou ao menos uma grande árvore, porque essas resinas liberadas pelas gimnospermas servem justamente para isso, para evitar que outras árvores de grande porte fiquem competindo por aquele mesmo ambiente juntamente com ela. Beleza? Bom, para encerrar,
nós temos os hidatódios. O exemplo de hidatódio vem do salso-chorão. O que é o hidatódio? Lembra quando eu estava conversando com vocês a respeito dos estômatos e falei que se a umidade relativa do ar estivesse muito alta, 100%, o ar saturado de água faria com que o estômago não conseguisse liberar mais vapor d'água? Pô, como é que eu vou colocar mais vapor d'água num ar que está saturado d'água? O recurso que a planta encontra, então, nesse caso, é de liberar essa mesma água pingando em forma de gotas, num fenômeno que nós chamamos de gutação ou sudação. Então, todo o excesso de água que é liberado pelo vegetal, que antes era por transpiração, passa a ser feito pelos hidatódios, que são terminações de xilema, em forma de água líquida. Beleza? Vamos agora ver uma pequena curiosidade a respeito dos vegetais. E a curiosidade da nossa aula é justamente uma estrutura epidérmica que eu deixei de falar no início, para agora poder ilustrar com mais clareza. Chamada de suber. O suber, que já foi comentado na aula de meristemas, ele tem a função de revestimento do vegetal. É uma estrutura pluriestratificada, ou seja, várias camadas de células, todas elas mortas também. Então, olha, o terceiro tecido vegetal morto que nós encontramos na aula. Primeiro foi o esclerênquima, sustentação, depois o xilema, condução, e agora o suber, revestimento. Só que o suber não é revestido de lignina, mas sim de suberina. E para que a gente utiliza o suber? Como matéria-prima para a fabricação de rolhas. Não só de rolhas, mas também para isolamento acústico, para aquelas bolachinhas, para copo de uísque, enfeites, enfim. Uma aplicação na indústria formidável, não é verdade? É claro que as rolhas mais nobres são aquelas tiradas de árvores mais nobres, como, por exemplo, o carvalho. Bom, e como dica de estudo da aula de hoje, como infelizmente o nosso tempo é muito curto e tem muito assunto para se falar, eu quero que vocês tenham uma boa estudada nas estruturas internas da raiz e do caule. Na raiz, um detalhe muito importante que até o professor Fernando, se não me engano, falou na aula dele, as estrias de Caspari ou de Caspari. Dê uma boa estudada nisso e entendo a função dessas estrias. E no caule, a distribuição de cada um dos tecidos. Beleza? Bons estudos! Na aula de hoje estudamos a histologia permanente. E vimos que ele é resultado da multiplicação dos meristemas, tecidos diferenciados. Vimos os tecidos permanentes. Os tecidos de revestimento, preenchimento, sustentação, condução e secreção. Bons estudos! Bom, a minha dica é a mesma de sempre. Tá? Pode parecer meio enfadonho, pode parecer chato, mas eu não entendo como o aluno possa entender botânica, que muitas vezes é um assunto chato, de decoreba, de imagem de livro, sem fazer com que o aluno veja as estruturas, né? Levar lâminas de corte histológico, levar órgãos vegetais para o aluno poder visualizar, para ele poder manejar, para ele poder tocar, sentir. Dessa maneira, o aluno vai se interessar pela aula, vai poder participar de uma maneira mais eficiente e vai absorver melhor o conteúdo. Eu acredito nesse método de aprendizado, acredito nessa interação com o professor e com o aluno. Tá? Com isso, eu desejo para vocês um bom trabalho. E aí, pessoal, estude, volta eu e meu cabelo Black Power. E na aula de hoje nós falaremos sobre a histologia permanente. Afinal de contas, o que é essa histologia permanente? Existem dois grandes grupos de tecidos nos vegetais, e você sabe muito bem. Mas antes de falar deles, eu gostaria de ouvir o povo nas ruas. Afinal de contas, você sabe como é que é um vegetal por dentro? Fala aí, cara! Fala aí!
tronco. Vegetal é composto de caule, raiz, folhas, frutos, flores, não é isso? A constituição de um vegetal é muito mais complexa do que a simples divisão raiz, caule, folha, flores e frutos. Ele também é composto por tecidos de revestimento, sustentação, condução, preenchimento, entre outros. Muitas pessoas têm muita dificuldade, então, de enxergar de fato o que tem dentro de um vegetal. Não é simplesmente madeira. Madeira é um nome popular, né, que se dá a todo o tronco, a todo o caule que esse vegetal tem. Mas essa madeira, ela é feita de tecidos, e tecidos especializados, tecidos de... O que será que tem dentro de uma árvore? Dentro da árvore tem aquele surco como chama, a vitamina dele, né? Aquele que sai da terra e é tudo isso aí, sabe? Essa é a vida dele praticamente, que corre nas veias dele, né? Não tem nada, ué. Árvore é árvore, né? Além da água, fibras e uma série de coisas. A celulose e vida, né? Deve ter água, deve ter fluidos. Tem seiva, tem camadas. Quantas partes constituem um vegetal? O caule, raiz, folhas, frutos. diferenciados. São tecidos que são oriundos do tecido meristemático que nós já vimos na aula anterior e que agora formam os tecidos permanentes. Então percebam que um vegetal ele tem dois grandes grupos de tecidos, né? Os tecidos meristemáticos, grande quantidade de mitoses, divisão celular, células indiferenciadas. Só que à medida que essas células vão se afastando dessa zona meristemática, eles vão recebendo uma função, se diferenciando, cumprindo uma função agora bem mais especializada. E é por isso que nós chamamos esses tecidos de tecidos permanentes. Porque uma vez formados, eles ficam e cumprem uma função específica